Bem-vindo ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. Nesta aula vou ensiná-lo os princípios básicos, introdução e conceitos da pneumática. Aqui você pode encontrar também videoaulas sobre processo de fabricação, desenho técnico mecânico, desenho técnico básico, SolidWorks e AutoCAD. Acesse professorbrunoleite.blogspot.com. Na aula de hoje, retornando à pneumática, introdução e conceitos básicos. Os conceitos básicos da pneumática seria um incremento de produção com investimento pequeno, redução dos custos operacionais, robustez dos componentes, facilidade na implantação, resistência a ambientes hostis, simplicidade de manipulação e segurança, além da liberação de pessoal de operações repetitivas. Então aqui, esse incremento da produção com investimento pequeno, você consegue aumentar a produtividade. Com um investimento relativamente baixo, você substitui a mão de obra humana em muitos casos e agiliza principalmente no que diz respeito a prender peças, né, para serem trabalhadas nas máquinas. Um trabalho que poderia ser prender manualmente através de parafusos, a pneumática auxilia muito bem nesse quesito. Na redução de custos operacionais, como você tem uma troca muito mais rápida das peças que vão entrar em operação, essa redução de custo acaba também baixando, até porque a pneumática é utilizada na automação e essa redução de custos também entra nesta parte de automação. E essa robustez dos componentes, a pneumática ela tem uma robustez relativamente pequena, ela não acaba se tornando equipamentos de grande porte pneumáticos, né? E ela acaba tendo componentes pequenos e componentes relativamente grandes, mas também não tão robustos assim, que fica a critério a partir daí da própria hidráulica. E a facilidade da implantação, não é um processo tão difícil de ser implantado, né? O ar ele é conduzido através de tubulações, ele é gerado a partir de um sistema de compressão, de purificação desse ar, e não é tão difícil de implantar uma rede de ar comprimido para agilizar o processo de produção de uma empresa. E essa resistência a ambientes hostis, você pode trabalhar tanto em ambientes com calor, ambientes aí muito fechados, ou pensando até num ambiente de mineração, você consegue trabalhar com o trabalho da própria pneumática, né? E a simplicidade de manipular. A pneumática não é difícil de ser manipulada e a sua manutenção também não é complicada. Então é um grande benefício vantajoso para a empresa ter a pneumática implantada na sua empresa, que hoje é uma coisa bem natural. E é um equipamento seguro. O equipamento pneumático ele não está sujeito a explosões, não está sujeito à poluição de ambiente, ele acaba sendo um equipamento seguro. E essa liberação de pessoal de operações repetitivas cai dentro dessa condição de produtividade, e principalmente quando os posicionadores das peças que vão ser usinadas, por exemplo, soldadas, eles são pneumáticos, acaba economizando aí no pessoal que vai ficar fazendo trocas repetitivas. O trabalho pneumático de um vai e vem numa máquina, por exemplo, no movimento de ida e volta que poderia ser feito manualmente, pode ser substituído por uma operação pneumática, e essa operação repetitiva num operador aí humano, a empresa acaba ganhando com isso, não tendo aí problemas futuros de saúde profissional, ou saúde ocupacional no caso. E algumas limitações do uso da pneumática, né? Ela necessita preparação. Preparação do quê? Preparação do ar. O ar não é, o ar atmosférico não é, de toda a sua forma utilizado na pneumática. Ele é captado e tem que ser purificado, tem que ser preparado para ser transmitido durante a linha até chegar no local de trabalho, que seriam os acionamentos pneumáticos. E pequenas pressões. Então, em pequenas pressões, ele, no caso aqui, o equipamento pneumático perde para a hidráulica em termos de pressão. Então, quando você quer pressão muito alta, utiliza-se equipamentos hidráulicos. E pressões relativamente pequenas, forças
relativamente pequenos, você acaba utilizando o uso da pneumática, né? E essa dificuldade de controle de velocidade é porque o ar ele é compressível, né? O ar ele tem uma fase elástica, ele tem uma fase de compressão, então ele acaba cedendo à compressão. Futuramente a gente vai ver como isso acontece no ar, então é bem difícil de controlar a velocidade de um movimento de avanço, de recuo, né? Justamente por causa dos espaçamentos do, do ar que o ar contém. Aqui, ó, a impossibilidade de paradas intermediárias. É complicado você fazer uma parada se tratando de um ar. Não é um elemento ligado. O ar ele é um elemento avulso. Ele é um elemento que não tem não propõe para o sistema uma condição de parada imediata, né? Diferentemente da hidráulica, que já consegue ter paradas imediatas a partir do momento que cessa a pressão. E tem uma certa poluição sonora. Sistemas pneumáticos geralmente são barulhentos, porém os muitos abafadores que são utilizados nas saídas quando o ar ele é expelido para a atmosfera, tem muitos elementos ali abafadores que auxiliam e muito para a resolução desse problema. E a compressibilidade do ar. Então, se ele é submetido a um volume inicial VO, quando ele é submetido a um volume final aqui, com uma VF, com uma força aqui, né, o volume VF é menor do que o VO. Então o ar ele é compressível, né? Ele acaba perdendo volume, né? Ele acaba sendo comprimido sem perca desse ar que inicialmente estava aqui. Então ele acaba sendo comprimido, reduz o seu volume, porém a sua massa continua aqui, porém um volume menor. Então ele é compressível. Daí retornando aqui, fica difícil esse controle de velocidade. Então também interfere aqui nesse controle da velocidade. E a elasticidade do ar? Se ele é compressível, porém também ele é elástico, né? É um termo difícil de se entender, mas o ar ele é submetido aqui a um volume inicial, uma força, né? E depois que essa força ela é cessada e esse pistão, no caso, ele é avançado, o ar tem essa capacidade, essa elasticidade. Então, a partir do momento que ele é comprimido, ele continua aderindo a esta área, porém ele reduz o seu volume. Agora, quando o pistão ele retrai, né? Antes ele estava comprimindo, agora ele retraiu. O ar continua preenchendo toda a região que ele estava submetido, porém uma região bem maior do que essa outra primeira, sendo VF maior do que VO. Difusibilidade do ar. Então o ar aqui na parte vermelha ele tem um volume aqui, ó. Então ele está contido aqui. Aqui tem uma válvula que está fechando aqui. Tá fechando esse sistema, não permite que essa parte vermelha libere ar para a parte azul. Porém, a partir do momento que a válvula é aberta, o ar preenche tanto a azul quanto a vermelha. Ele fica totalmente preenchido e ainda por cima, aqui, como diz o exercício, numa mistura homogênea. Então, o ar ele tem essa capacidade de abranger todo o sistema que ele está contido. Então, esse recipiente da direita e o recipiente da esquerda, a partir do momento que essa válvula foi aberta, todo esse ambiente foi tomado pelo ar. Ele não fica até um nível com ar, até um nível com ar, assim como se fosse um líquido. Não, ele preenche toda a extensão do recipiente que ele está submetido, acomodado. E essa expansibilidade do ar, como fala aqui, ó, possui um recipiente contendo ar. A válvula na situação 1 é fechada, esse ambiente fica aqui vazio, aguardando uma possível abertura da válvula para que o ar transcorra por entre essas áreas aqui dessas figuras. Então, quando a válvula é aberta, o ar expande. Então aqui tem uma certa pressão alta com o ar contido aqui dentro. Ele assume o formato de todos os recipientes. Aqui são feitos vários formatos diferentes para exemplificar. O ar ele não tem uma forma própria. Ele adere à forma daquele ambiente que ele é submetido. E o peso do ar? No caso do peso do ar,
O que vai interferir em muito para a relação de peso seria a condição de pressão, quanto de ar em cada recipiente contido. Aqui seria a mesma quantidade de ar, aqui já seria uma quantidade maior. Quando o ar é aquecido, certo? Ele perde essa relação de peso, então ele acaba ficando volátil e acaba perdendo aqui essa condição de peso, e um ar que está numa condição ambiente ou mais fria do que onde ele foi aquecido acaba ficando mais pesado. E onde está esse ar? O ar ele está nas camadas gasosas da atmosfera. No nosso caso, utilizamos o ar aqui atmosférico, né? E a pressão atmosférica atua em todos os sentidos e direções. Então essa pressão atmosférica que a gente não sente ela agindo, mas ela existe, ela está numa casa, no solo, numa parede e até aqui no ser humano. De onde veio essa pressão atmosférica? Ela é medida lá pelo barômetro, né? Pressão atmosférica ao nível do mar, 76 centímetros ali de mercúrio, como diz aqui o 76 milímetros de mercúrio, no caso, como diz aqui esse barômetro. E as variáveis do ar? Então, o princípio de Blaise e Pascal seria isso aqui. O que ele supõe? Pascal supõe que suponhamos um recipiente cheio de um líquido, o qual é praticamente incompressível. Se aplicarmos uma força de 10 kgf num êmbolo de 1 cm² de área, o resultado será uma pressão de 10 kg/força por centímetro² nas paredes do recipiente. O que Pascal quis dizer? A partir do momento que esse êmbolo, que tem 1 cm² de área, recebe 10 kg/força, o ar que está aqui dentro, ou o fluido que está aqui, ele vai agir com 10 kg/força por centímetro² em toda a área desse ambiente que o fluido está contido. Então essas setas elas representam justamente que a partir do momento que há uma compressão, esse ar ou esse fluido não tem para onde ir, porém a pressão é distribuída por todo o sistema igualitariamente, né? Ele é isostático, e essa força de 10 kg/força por centímetro² atua em toda a parede do recipiente. Bem, pessoal, é isso. Esse conceitinho de Blaise e Pascal é bastante interessante conhecê-lo, estudá-lo, repeti-lo, saber que quando você tem uma pressão atuando no sistema, ela é distribuída por todo o sistema igualitariamente, tá vendo? Por toda a parede. E se precisar fazer um desenho, alguma representação, algum exercício que o professor pedir, você sabe que quando uma força é exercida sobre o sistema fechado, o fluido que nele está contido vai atuar na parede na mesma intensidade que essa força está comprimindo o sistema, que é exatamente o princípio de Blaise Pascal. Bom, pessoal, para nossa primeira aula, essa introdução à pneumática é isso. Agradeço a sua visita. Acesse o blog do professor Bruno Leite, se é professorbrunoleite.blogspot.com. Lá você vai ter a possibilidade de baixar esta apresentação e ver mais vídeos futuros da nossa disciplina e também curtir aí outras disciplinas das áreas de engenharia. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.